Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Na pauta do nosso programa Conviver de hoje, Nha Chica, a Santa de Baipendi, Minas Gerais. E para falar sobre a Nha Chica, a Santa de Baipendi, nós convidamos a irmã Claudine, da Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Boa tarde, irmã Claudine, e muito obrigado. Boa tarde. Seja bem-vinda, ainda que pelo Zoom, seja acolhida na Fundação Espírita André Luiz. Nossa gratidão. Eu vou apresentar a irmã Claudine, como se faz aqui sempre no programa. Irmã Claudine é o seu nome religioso. Ela chama-se Maria Aparecida Ribeiro. Estou lendo aqui o seu currículo. Com 65 anos, ela é natural de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Passou a infância em Três Corações, Minas Gerais, com os pais e mais 12 irmãos. Há 43 anos, ela faz parte da Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor, em Baipendi, cidade de Minas Gerais. Seu nome religioso, como dissemos, é Irmã Claudine. Ela é guardiã da fraternidade no Instituto Nha Chica, o qual atende cerca de 300 crianças em tempo integral. Fico muito feliz, irmã Claudine, em ter a senhora aqui conosco. O nosso programa como a senhora já deve ter assistido alguns dos nossos programas, são perguntas e respostas. Não é uma palestra, são perguntas que vão sendo feitas, e eu conto, a senhora que é conhecedora de Nha Chica, da vida e da obra da Santinha, tenho certeza que vai atender às nossas expectativas. A primeira pergunta, irmã Claudine, quem foi Nha Chica e qual é a importância dela para a cidade de Baipendi e para todo o Brasil? Nha Chica, ela nasceu em São João del Rei, num local chamado Santo Antônio da Rio das Mortes. E ela vem para Baipendi, acompanhada de sua mãe, Maria Isabel, com mais ou menos quase 8 anos. E chegando aqui, vieram à procura de um irmão, porque era muito comum nessas regiões terem escravos. A sua mãe era escrava, ela é filha de escrava, e vem para Baipendi, suponhando, olhando os caminhos, que ela tenha vindo para Baipendi de canoa, porque o mesmo rio que passa Baipendi, passa também em Santo Antônio do Rio das Mortes. Então, chegando aqui, não sabemos, a mãe faleceu logo, e a mãe, antes de falecer, entregou para Nha Chica uma imagenzinha da Imaculada Conceição, dizendo, você não casa, você cuida das coisas de Deus. E não tem, assim, história, porque não deixou nada escrito, até porque Nha Chica é analfabeta, foi analfabeta. Então, o que nós sabemos é que ela cresceu numa casinha aqui no alto de uma colina, e durante toda a sua vida, ela dedicou a vida aos cuidados dos pobres. E toda vez que uma pessoa chegava até ela e pedia uma oração, ela ia até
a Virgenzinha, que ela apelidou de Minha Sinhá, que era um apelido próprio dos escravos, as suas senhoras, e rezava, retornava e dizia para as pessoas, podem ir para suas casas, tudo está certo. E quando a pessoa retornava, tudo realmente acontecia, estava tudo certo. E esse carinho que ela tinha de conversar com Nossa Senhora, como nós estamos conversando agora, esse carinho fez com que muita gente a procurasse durante toda a sua vida. Então, ela deixou este marco aqui em Baependi, da oração e da caridade. O marco maior de Inha Chica aqui, a oração e a caridade. Era uma mulher muito simples, nunca adquiriu coisas grandes para ela, atendia o povo durante toda a semana, na sexta-feira ela penitenciava e não atendia as pessoas. E no final da sexta-feira à tarde, ela distribuía aquilo que ela ganhava aos pobres. Foi uma mulher muito dedicada ao atendimento pessoal, sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto a quem a procurasse. Então, ela deixa para Baependi esse marco muito bonito, o marco da fé. Na sexta-feira, ela contemplava Jesus na cruz. Era a hora da agonia. Ela chamou esta hora das 3 horas da sexta-feira a hora da agonia. Então, ela contemplava Jesus na cruz. E esta é a nossa Inha Chica, Francisca Paula de Jesus, apelidada de Inha Chica. Muito bem, nós estamos conversando com a irmã Claudine, que é da Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor, sobre Inha Chica, a Santinha, a Santa de Baependi. Ô, irmã Claudine, diz uma coisa para nós, como foi que a vida de Inha Chica, como escrava, influenciou sua devoção religiosa e sua dedicação à caridade? Ela teria sentido, na condição de escrava, a necessidade dos seus irmãos? Como que a senhora coloca essa dedicação, essa religiosidade que desabrochou no coração de Inha Chica? Eu penso que Inha Chica, vendo o sofrimento dos seus parentes, porque a mãe de Inha Chica foi escrava, ela teve a oportunidade de viver, com certeza, em alguma senzala até sair desta região, deste lugar. Eu acredito que Inha Chica, pela sua fé, percebe que ela era uma menina que acompanhava sempre a mãe e que tinha tristeza de ver aquele sofrimento dos escravos, porque a vida dos escravos no Brasil não foi brincadeira. Então, tudo influencia, porque quando nossos pais, é o nosso espelho. Então, quando nós vemos dos braços de nossos pais o que está acontecendo ao redor, tudo fica dentro de nós. Nada escapa. E naquela situação que ela viu, sua mãe vindo depois para Baependi em busca de vida melhor, né, encontrar com o irmão, essa coisa toda. E a mãe falece, a mãe não consegue, então, realizar grandes coisas, porque faleceu em seguida. Mas Inha Chica, eu tenho certeza que Inha Chica foi muito influenciada, a fé de Inha Chica, o cuidado com as pessoas necessitadas de Inha Chica, teve uma influência lá na sua infância, vendo a situação social do seu povo, ela desejou, com certeza, ardentemente, dar uma vida melhor àqueles que a procuravam. Para a gente situar, assim, no momento histórico, ela viveu em que época, irmã Claudine? Na verdade, ela viveu entre os séculos XVIII e XIX. Muito bem. Então, a senhora já colocou. Irmã Claudine, quais são as principais ocorrências, assim, no seu entender, de uma maneira que a memória lhe ajude nesse instante, as ocorrências envolvendo Inha Chica na atualidade, os milagres ou feitos de caridade que ela tenha realizado e que marcaram a época? Inha Chica tem tantas coisas interessantes, muitas coisas interessantes, que marcaram a época de Inha Chica. Uma das coisas muito interessantes, que vem escrita até em um relato no livro,
foi quando ela conversa com Henrique Moná, um grande escritor que veio até Baependi fazer uma entrevista a ela. Então, ela conta alguns fatos. E ela conta que ele deixa redigido isto, que ela, quando foi para o Brasil, deixar então o império para tornar-se Brasil República, ela diz, vieram políticos importantes do Rio de Janeiro conversar com ela e pedir que ela rezasse a sua sinhá para que o Brasil continuasse, então, sendo o Brasil Império, que estava muito bom. Então, ela responde para eles, que eu acho isso encantador. Eu vou rezar a minha sinhá assim, mas vocês podem descer a colina gritando Viva a República, porque o passo que o Brasil tem que dar, está dando agora. E segundo o relato, quando o pessoal começou a descer realmente, que aqui é uma rua bem crime, diz que os rádios já todos anunciavam que Brasil já era Brasil República. Então, ela deixou isso muito bem claro e este senhor registrou. Uma outra coisa bonita que ela faz é que ela, de milagres, né, de coisas assim, não vamos falar milagre, mas coisa assim muito interessante, é que as pessoas vinham até ela, conversava, pessoas importantes, aqui veio pessoas muito importantes conversar com ela, até porque Caxambu é muito próximo e vinha até Caxambu, então, ela sempre dizia, eu vou rezar, mas você pode ir, porque o que deve acontecer já está acontecendo. Tem um fato que veio um pai de família conversar com ela e perguntar se a filha dele ia casar, que estava noiva, tal. Ela responde para ele, a sua filha não vai casar. Ela estava noiva, ela já não está mais. Porque enquanto vier a Baependi, o cara arrumou outra. Então, são coisas, assim, muito sérias na vida do povo de Deus. Agora, em questão de milagres, os fatos hoje, o que levou Nha Chica à sua beatificação foi um grande fato que aconteceu aqui com uma senhora, que ela estava com um problema seríssimo no coração, ou operava ou não tinha condições de vida mais. Então, ela foi a São Paulo, fez todos os exames, preparou para a sua cirurgia, e ela veio até aqui e pediu a Nha Chica esta graça. Se fosse da vontade de Deus, que Nha Chica intercedesse a ela lá com Deus, para que Deus pudesse dar para ela mais um tempo de vida. E aí ela retorna a São Paulo para fazer a sua cirurgia, já estava tudo preparado, marcado, e quando o médico fez o último exame para ela ir já estava na mesa de cirurgia, aguardando só o médico chegar, olhar o exame e ela estava operada. Então, o médico retorna e pergunta para ela quem tinha operado. E ela disse, não, eu não operei, eu estou aqui, vim operar. Ele disse, não, a senhora já está operada. Qual santo que a senhora pediu? Aí ela respondeu, eu pedi a Nha Chica. Então ele disse a ela, volta e vai agradecer, porque tem até a sutura da cirurgia aí no seu coração, a senhora está curada. E foi esse o milagre que, cientificamente, sem explicações médicas, foi o que foi aprovado para que ela, então, entrasse no rol dos bem-aventurados. E hoje ela é bem-aventurada Francisca Paula de Jesus. Muito bem, nós estamos no programa Conviver de hoje, focalizando a vida, a obra, os milagres, esta figura de filantropia, de amor, de caridade, de Nha Chica, da cidade de Baependi, Minas Gerais. Nha Chica nasceu em Rio das Mortes em 1808 e ela faleceu, retornou ao mundo espiritual no ano de 1895 em Baependi, Minas Gerais. Eu queria perguntar para a senhora, irmã Claudine, a senhora, conhecendo a sua história, como eu conheci, a pesquisa feita aqui pela produção do nosso programa, a senhora transmite muita jovialidade, muito bom humor, muita disposição para o trabalho, o que não é comum à maioria das pessoas que chegam a essa fase da vida. Eu pergunto assim, como foi como a senhora conheceu
a Inha Chica, ela, de alguma forma, ela teve algum papel nessa sua conversão a essa missão que a senhora ocupa com tanto carinho, com tanta dedicação no dia de hoje? Qual foi o papel de Inha Chica nessa descoberta da sua religiosidade? Na realidade, eu sempre falo que eu já nasci devota, porque meus pais eram muito devotos. Então, eles vinham desde pequenininha. Meus pais tinham o costume de vir uma vez por ano aqui no santuário, que ainda era uma pequena igreja, trazer os filhos para rezar. Então, eu já tinha essa devoção do colo materno. A minha mãe me ensinou muito a gostar de Inha Chica. Agora, quanto à minha vocação, o grande desejo era cuidar dos pobres, era ajudar os pobres. E, assim, de uma hora para outra, minha mãe já tinha conseguido vários endereços para mim de outros lugares e dizia que eu não ia porque era longe. Então, eu fiz um pedido à Nossa Senhora, se fosse da vontade dela, que ela me desse essa graça de eu poder conseguir um lugar para fazer a minha experiência, que não fosse tão longe da minha família. E aí, um belo dia, meu pai veio trazer a gente no único casamento que ele trouxe o grupo de filhos. E aí, primeira coisa que ele disse, vamos na igreja. E quando entramos na igreja, a minha mãe disse a ele, a Claudine quer falar com as irmãs. Ele falou, eu também vou. E aí entramos a família toda, fomos muito bem acolhidos aqui pelas irmãs que já viviam aqui. Então, meu pai disse a ela que eu estava querendo ser religiosa, mas se dependesse de dinheiro e dependesse de estudo, eu não iria ficar. Então, ele disse assim, ela disse, vem com a roupa do corpo. E a madre foi muito bacana na época, me acolheu. E aí juntou as duas coisas, eu com o meu desejo de fazer o bem aos pobres e uma congregação que já tinha este trabalho. Então, uma coisa ajudou a outra. E aí eu fiz a minha formação e eu sou uma mulher muito feliz. Eu sou muito trabalhadeira, gosto muito de rezar e me sinto assim uma mulher muito feliz mesmo. Não tem assim o que falar, eu sou muito realizada no que eu faço. Isso dá para a gente sentir. O seu entusiasmo, a sua alegria é contagiante, irmã Claudine. Nesses mais de 40 anos da sua militância como religiosa, a senhora guarda assim, algum momento especial, emocionante, que a senhora gostaria de compartilhar conosco aqui no programa Conviver? Eu tenho muitos momentos bonitos, né? Assim, momentos muito alegres de evolução dos pequeninos, né? Então, assim, tem momentos muito felizes mesmo, um momento, assim, emocional, que o emocional mexeu lá no fundo. Uma das coisas muito bonitas que aconteceu aqui neste mesmo local foi uma criança que nós recebemos de 1,5 kg que não alimentava. E ela alimentava pela pinga-gota. Então, pegava a pinga-gota, fazia o leitinho e punha lá na gargantinha, porque ela não puxava a mamadeira. E um belo dia, minha colega de trabalho foi transferida, porque a gente tem umas transferências de vez em quando. Aí eu fiquei muito, assim, triste e entrei na igreja e ainda não tínhamos tirado o resto mortais da Inha Chica da igreja. Aí eu levei a menininha, coloquei em cima do túmulo e falei assim, Inha Chica, eu estou pedindo para a senhora a graça da Joyce puxar a mamadeira, ter fome, só isso que eu estou pedindo. Interceda a Maria por nós, para que ela possa ajudar. Isso era 5 horas da tarde. Aí, quando foi no outro dia, cedo, preparei a mamadeirinha, e a menina puxou essa mamadeira com tanto prazer, não tinha como emocionar. Foi lindo demais, todo mundo fez uma festa. Nossa, foi uma coisa linda, linda, linda que aconteceu. Então, assim, eu deparo com muitos momentos muito bonitos, muito emocionantes, que o Senhor, assim, não tem nem como explicar, porque o Senhor faz um pedido e a graça acontece. Não é milagre, é uma graça. E hoje essa bebê está com 23 anos, já fez a sua faculdade, foi adotada, está muito bem. Então, assim, são pequenas
pequenas demonstrações do amor de Deus por nós, aqui na Terra. E ele coloca as pessoas certas para ajudar os filhos dele. Então, para mim, são esses momentos, assim, muito bonitos. E outro momento muito lindo foi quando eu recebi meu hábito, né, que é essa roupa que a gente usa, e ali na capelinha, tão pequenininha, na época não podia entrar para ser na igreja grande, e aí toda a minha família estava ali, todos os meus irmãos, meus pais, naquela pureza deles ali do meu lado. Então, isso é uma coisa muito bonita que eu carrego, é um momento, assim, da minha entrega a Deus pelo trabalho, nessa missão de doar tudo que eu tenho, toda a minha vida ao trabalho dos pequeninos, né? Nessa missão de educar, de ajudar, e a presença da família, né? Que é uma presença, assim, é como se fosse o meu suporte. Família é meu suporte, é aquele grupo que está ali, sempre me apoiando, me dando força. E a minha congregação, que me acolheu com tanto amor. Muito bem. Irmã Claudina, existe uma tradição de devoção, uma festividade, um dia especial dedicado à Inha Chica, que atrai a atenção de pessoas de outras cidades, de outras localidades, interessadas na sua veneração? Na realidade, o dia de Inha Chica, que nós celebramos, é o dia da sua morte, dia 14 de junho. Esse dia vem... Este ano nós tivemos aqui uma passagem de pessoas, de 7.000 pessoas ao dia, que nós celebramos a festa dela neste período. Então, vem muita gente. Agora, todo final de semana aqui é um lugar de peregrinação. Vem muita gente mesmo. E após a beatificação, então, aumentou muito. Até porque ela ficou mais conhecida, né? E hoje ela foi mais propagada. Isso. Aí vem muita gente, de todo, do país e de fora. Vem muita gente, ela tem muitos devotos. Irmã Claudine, vamos falar um pouquinho da Inha Chica. É claro que a distância no tempo é muito grande, mas a senhora disse que escritor veio para entrevistá-la, que existe documentação, porque ela era uma religiosa, se a senhora me permite, sem o hábito, sem a roupa, sem a investidura religiosa. Isso está correto. Ela militava religiosamente por conta própria. Exatamente. Inha Chica se vestia como as mulheres do tempo da época dela. Tanto que era muito comum, ela tem a sombrinha, né? Aquela sombrinha que as senhoras usavam, aquele pano na cabeça era muito comum também, se a gente vai vendo a história, era muito comum as senhoras usarem um pano na cabeça, e a roupa dela era uma roupa longa, né? Agora, esta parte espiritual de Inha Chica, este amor de Inha Chica a Deus, porque o amor primeiro dela foi a Deus, isto foi próprio dela. Porque ela deve ter aprendido muito com sua mãe as orações, porque Inha Chica se santifica, chega a bem-aventurança rezando o quê? O terço de Nossa Senhora. E não sabia ler nem escrever. Tem uma passagem onde ela diz, este mesmo entrevistador, esse escritor, pergunta para ela se ela não quis aprender a ler. Então ela diz, pedir a alguém para ler a Sagrada Escritura para mim e fiquei satisfeita. Então, ela ouve e leva para dentro de si. Foi uma mulher que, com certeza, participou muito das celebrações eucarísticas, que participou, tanto que ela foi de uma irmandade aqui chamada a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Então, ela não foi aquela mulher que ficou só dentro de casa. Ela foi uma mulher que teve uma vida social comum, como todos, que levou muito a sério aquilo que ela escutou até em sonhos de Nossa Senhora, e que levou muito a sério a sua missão de fazer o bem. Tanto que na sexta-feira era o dia que ela penitenciava, segundo a história. E às 15h, todos os dias ela rezou o terço. E na sexta-feira, ela rezou o terço e contemplou Jesus na cruz. Então, essa parte espiritual de Inha Chica
É Deus que deu para ela. Porque algumas pessoas Deus marca diferente neste mundo. Tem pessoas que Deus dá um outro dom e nós não temos muita explicação para isso. A explicação que nós temos é que Deus sabe quais aqueles que ele vai escolher para uma missão diferenciada. Irmã Claudine, a gente enxerga a Nhá Chica como um exemplo de mulher aí, dedicada, independente, religiosa, porque além de escrava, ela era negra, o que na época despertava um tremendo de um preconceito. Nós não estávamos nos dias de hoje. Como é que ela se libertou da escravidão e conseguiu até ajudar a construir uma capela, segundo consta aqui? Então, porque Nhá Chica realmente é filha de escrava, como ela conquistou essa liberdade dela, eu acredito que foi na medida em que ela foi participando da vida social, da sociedade da época, ela mesma teve que tirar dela o preconceito, porque na vida é assim, eu também tenho preconceito. O senhor pode observar, se eu sou de um grupo, aí de repente eu fico arredia e não chego naquele grupo. Nhá Chica, pelo que nós conhecemos dela, ela foi uma mulher muito social. Ela tinha muita liberdade, ela conversava muito com o sacerdote da época, o padre. Tudo que ela não sabia que de parte religiosa, ela ia até o padre. Tanto que Nossa Senhora pede para ela a capela, em sonhos, e ela vai até o Monsenhor Marcos, na época, que era o pároco, perguntar para ele, conversar com ele e falar do sonho. E ele falou para ela que era muito difícil. Então ela diz, não, Nossa Senhora quer. E ela conseguiu angariar os materiais e ela deixa a capelinha construída para Nossa Senhora. O outro fato muito interessante também foi quando ela, em sonhos, Nossa Senhora pede um órgão, ela não sabia o que era. Então, ela vai até o Monsenhor Marcos pedir para ele conversar. O que era isso? Ele disse, é um órgão, um instrumento que toca na igreja, nas festas. É muito bonito, mas é muito caro. E ela responde para ele, Nossa Senhora quer. E ela conseguiu angariar fundos para comprar esse órgão. E no sonho, Nossa Senhora tinha mostrado para ela, no Rio de Janeiro, a casa onde tinha até o número da casa. Agora, o senhor pensa bem, ela deveria ter muitos amigos com condições de vida também, porque ela conseguiu angariar fundo para comprar um órgão naquela época. Esse órgão, ele existe ainda, graças a Deus ele foi restaurado, e também, assim, são coisas que a gente sonha, né? Nós sonhávamos muito restaurá-lo, mas a gente não tinha condições muito financeiras. E aí, logo na sua beatificação, no processo, aparece um senhor Ricardo aí de São Paulo aqui para fazer visita. E eu estava acompanhando ele na casinha dela. Então, eu apresentei para ele o órgão, falei que a gente tinha um sonho de recuperar. E nisto, ele disse, eu restaurei o órgão lá da igreja de Santa Sé, lá de São Paulo, lá da praça, lá, aquela grande. Aí ele falou, faz o orçamento, vamos ver se a gente consegue. E nós conseguimos recuperá-lo. Então, este órgão, ele está aqui na igreja e toca perfeitamente. Então, na época, a Nhá Chica deveria, sim, ter muitos contatos importantes de pessoas que vinham até ela e que teria condições de ajudá-la. Porque, na realidade, se o senhor concorda comigo, hoje também, esta obra é mantida por benfeitoria. Nós não temos nenhuma renda de governo, de outra coisa, não temos. Nós vamos fazer 70 anos de trabalho com as mãos estendidas de tantas pessoas que querem fazer o bem. Ô, irmã Claudine, conta para nós, aproveitando aí o gancho, conta um pouquinho para nós. A senhora, são mais de 300 crianças atendidas. Que obra especial desenvolvida aí junto à Nhá Chica? Então, quando nossas irmãs vieram para cá em 53, e aí o bispo pediu, então, que as irmãs dedicassem uma irmã para abrir e fechar a capelinha, porque as pessoas vinham rezar e não tinha quem cuidar. E nós assumimos, então, a igreja
a igrejinha, e que hoje é uma igreja grande, que agora vai ser um espaço maior ainda. E nós assumimos. Como o nosso fundador, ele começou a nossa congregação cuidando de crianças abandonadas, tristes, situação real de hoje, então a madre propôs para o bispo na época se poderíamos construir um lugarzinho para as crianças. Ele aceitou. Então ela foi comprando devagarinho os pedacinhos, na época com a ajuda de fora, do exterior, e aí ela construiu uma grande casa para atender as crianças necessitadas de Baipendi da região. E aí foram vindo para cá as crianças, só meninos no primeiro momento, estudaram, né? Que tem muitas mulheres, senhoras, donas de família maravilhosas que passaram por aqui. E aí nós tínhamos uma escolinha aqui dentro também. E depois maiorzinha ia para fora. E foram estudando, e a obra foi crescendo, e aí com as novas mudanças da lei, as leis foram mudando, né? Hoje só pode acolher aqueles que o juiz tira realmente da família. Nós chegamos a mudar o projeto e tornamos-se um projeto de escola integral, que a criança vem às 7 horas da manhã e sai às 4h30 da tarde. As crianças aqui da cidade, aquelas todas vulneráveis, com problemas mais sérios de questão familiar, questão alimentação e tudo isso. Então, elas chegam às 7 horas e elas têm alimentação, café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. E aí, 4h30 elas retornam. Nós conseguimos uma van, que a gente busca as que moram mais longe, e graças a Deus, o projeto está muito bem, é uma escola referência aqui na região, e atendemos as 340 crianças tranquilo. E temos a parte em que nós atendemos meninos e meninas que o juiz tira da família, e que vem para cá com esse novo modelo, né, que é restaurar a família, devolve a criança para a família. Se não restaurar, fica aqui para adoção, se caso não for adotado, até os 18 anos. E aí nós tentamos dar a esses adolescentes e jovens, né, um curso já preparando para enfrentar a sociedade de uma forma melhor. E, graças a Deus, o projeto caminha e caminha bem. Os professores são pagos, né, todos os professores direitinho são pagos, mas o resto é tudo gratuito e, graças a Deus, funciona direitinho. Irmã Claudine, Inha Chica deve estar super feliz com tudo isso que está sendo feito aqui. Eu acredito que sim, porque Inha Chica foi uma pessoa, assim, muito tranquila na sua vida, pelos relatos que a gente vê, e ela foi uma mulher, sim, ela foi uma pessoa interreligiosa. Todos os que a procuraram, sem distinção de raça, de cor, de religião, foi atendido com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E quando as pessoas perguntavam para ela como que ela conseguia fazer tantas coisas e alcançar, assim, tantas intercessões, ela dizia, eu rezo com fé, por isso as coisas acontecem. Então, ela deve estar feliz, sim, porque isso que nós estamos fazendo nessa tarde também é uma divulgação da sua vida, da sua dedicação, da sua coragem, né, enquanto mulher escrava. Então, isso aqui é uma coisa muito boa, para que ela, então, possa sentir que ela está viva no meio de nós. Não, a senhora colocou muito bem. Numa época, com todas as restrições e preconceitos em relação à mulher, ela ainda era negra e filha de escrava, ela foi uma empreendedora, ela devia ter uma fé do tamanho não da mostarda, mas da montanha. Irmã Claudine, com certeza. Diz uma coisa para gente, é uma questão aqui, a senhora falou em criança, a senhora falou em juventude, uma questão delicada, mas é uma das perguntas dirigidas à senhora. Hoje vemos muita interferência de doutrinas político-ideológicas nas religiões em geral. Como é que a senhora vê esse movimento hoje de legalização do aborto, irmã Claudine? Isso não pode acontecer, porque uma vida, ela não pertence nem ao homem nem à mulher. Uma vida pertence a Deus.
independente da situação, que este óvulo seja fecundado. Eu tenho dentro de mim muito claro isso, que a vida não é de ninguém, a vida é de Deus. E é Deus que faz com que aquele óvulo seja fecundado por uma esperma. E quando eu aprendi que, no momento de amor, 3 milhões de espermas saem em busca de um óvulo, de uma fecundação, e apenas um fecunda, raramente 2, se os outros morrem todos, esta vida é especial. Então, eu sou contra o aborto, porque nós jamais podemos tirar uma vida que não é nossa, é de Deus. Então, o nosso trabalho, a nossa missão é cuidar, independente que seja um adolescente, independente. O nosso trabalho, a nossa missão é cuidar desta criança, porque se ela chega ao mundo, ela é uma gota que Deus está dando para a gente de presente. É mais uma vida. E tem um pensamento muito bonito que diz que quando nasce uma criança, é porque Deus está amando muito o homem. Graças a Deus. É muito bom ouvir estas palavras vindas da senhora irmã Claudine. Agora, a senhora recebe ou recebeu, durante um momento de inspiração, sonho, ou em algum estado de diferente situação da alma, alguma comunicação, manifestação espiritual de Inhaxica, irmã Claudine? Não, eu não recebi comunicação. Tem essa questão da intuição, né? Você intui uma coisa. E eu, assim, eu sou muito religiosa, mas eu conservo muito, assim, eu gosto de levar a sério as intuições, porque quando a gente tem uma intuição boa, a gente deve levar ela à frente. Mas quando a gente tem uma intuição que a coisa não vai dar certo, que é preferível parar por aí, eu paro. Porque eu acredito muito nessa parte intuitiva do ser humano. Então, agora, eu peço muito a ela, e quando as coisas devem acontecer, vai acontecer. Então, tem coisas muito bonitas, porque um fato muito interessante que aconteceu, uma pessoa foi sequestrada aqui em Baiapendi, conhecida, e eu imediatamente falei, gente, vamos lá na capela, vamos rezar a Salve Rainha Inhaxica, para que esse pai não mate esse pai de família. Quando nós terminamos de rezar a Salve Rainha, a polícia eles tinham abandonado o carro com o senhor dentro. Então, assim, é uma coisa muito forte, né? Porque a oração que ela mais rezou foi a Salve Rainha. Então, eu gosto muito de observar as intuições que Deus manda para mim. Eu só posso dizer da minha emoção, do meu carinho, pela sua presença aqui no programa de hoje. Irmã Claudine, quem nos ajudou bastante foi o nosso irmão Newton de Souza Silva. Isso. Que é um admirador da senhora, da irmã, já é irmã Chica, aliás. A Inhaxica já é irmã espiritual de todos aqueles que querem fazer o bem. Eu agradeço ao Newton de Souza Silva, agradeço também ao pessoal da sua equipe técnica, dedicado, que ajudaram aí a compor a imagem que entrou aí tão bem aí no programa. E quero agradecer também aqui em São Paulo ao Fábio Bettinassi, que manda uma reverência espiritual à senhora. Ele é de Araxá, Minas Gerais, também de Minas Gerais, e admirador aí do seu trabalho que ele teve a oportunidade de acompanhar por intermédio das providências aqui da produção. Alex Monteiro também na produção, no apoio à nossa produção, Regina Prata, na divulgação, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos de hoje, Jefferson Carvalho, na edição Edi Pontes e na supervisão, Júlio Sena. Eu queria deixar esses minutos finais do programa Conviver de hoje imensamente feliz e cativado pela sua simpatia. Próxima vez que estiver em Baipendi, faço questão de acompanhar o ofício religioso
e cumprimentá-la pessoalmente, levar o meu agradecimento pela sua participação. Eu queria deixar esses minutos finais para que a senhora transmitisse uma imagem de consolação a todas as mulheres que estão aflitas com seus filhos, que nós estamos vivendo num mundo de muitos desafios, de muitas tentações, de muitas provocações, inclusive as drogas, tudo o que está acontecendo por aí, a disseminação do materialismo. Fica a senhora aí, que é mãe dessas 300 crianças que são atendidas aí com tanto carinho pela senhora e pelas outras religiosas, uma mensagem a essas mães aflitas que estão aí assistindo o programa Conviver de hoje. Eu deixo para as mães o carinho que a Chica sempre teve a cada mulher. Ela foi uma amiga das mulheres e das mulheres sofredoras. Eu quero dizer a vocês, mães, não se desesperem, porque se seu filho hoje não está numa condição de vida boa, de vida correta, não é culpa sua, é culpa da situação social em que ele cresceu. Você com certeza tentou, da sua forma, com a sua formação, com a sua educação, você tentou fazer seu filho, sua filha, caminhar no caminho reto. No entanto, a nossa sociedade ela é cheia de altos e baixos. E, infelizmente, o caminho que é mais fácil, a tendência da juventude é caminhar por ele. Juventude, como nós fomos um dia também, vulneráveis. A gente não tem ainda um pensamento correto. Vocês podem observar que o filho ou a filha vai começar a amadurecer o seu pensamento, fortificar a sua vida a partir dos 24 anos. Antes, eles são muito vulneráveis. O que eu quero dizer a vocês, mães? Vocês são fortes, porque dentro de nós, mulheres, existe uma fortaleza muito grande. E a primeira fortaleza que eu te coloco é que você foi capaz de gerar. Isto é uma fortaleza imensa da mulher. Gerou, alimentou com seu próprio sangue e trouxe ao mundo seu filho ou a sua filha. Educou, à sua maneira, mas educou. Com certeza você nunca deu um mau exemplo para ele ou indicou ele para uma coisa ruim. Então, eu quero dizer para vocês, sejam fortes, não desanimem, não deixe de lado aquilo que é sagrado para você. Procure participar dos cultos, procure a sua religião, daquilo que permite, procure Deus. Deus está com você aí onde você está. Mas é importante a gente escutar a palavra também, a gente estudar a palavra, a gente participar. Não desanime. O desânimo não faz parte do ser humano. Sejam fortes, capazes de levantar as mãos e dizer, Senhor, eu estou aqui. Dê-me a força necessária para que eu possa caminhar então, como a sua mãe fez, até a cruz. E levar a vida e a educação de meu filho até onde o Senhor quiser. E reze como Nha Chica rezou. Aflita vos viste, Senhora, aflita aos pés da cruz. Aflita estou eu agora, valei-me, ó Mãe de Jesus. Essa pequenina oração que Nha Chica fazia para Nha Chica, para Maria Santíssima. Então, eu passo para você. Eu quero pedir, e podem contar com as minhas orações. Eu sempre vou lembrar das mulheres que, com carinho, levam a vida na busca de educar os filhos para o bem-querer de Deus. Fiquem com Deus, um carinho para todas. Coragem, mães. Vocês são maravilhosas. Nosso muito obrigado à irmã Claudine. Leve à comunidade de Nha Chica a nossa admiração, o nosso abraço, a nossa devoção. O programa Conviver vai ficando por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até lá. Ok, fiquem com Deus e vou aguardá-lo.
Você acompanhou Programa Conviver.